Olá, aluno! Olá, aluna! Meu nome é Angélica, sou professora de História do 4º ano e hoje nós vamos falar sobre exportação no Brasil. Na aula de hoje, nós vamos identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização, valorizando a produção local e regional. Ainda hoje, falaremos também sobre identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida comercial, analisando o panorama histórico das vias de acesso da cidade no passado, no presente e seu impacto para o meio natural e as cidades. E para finalizar, nós vamos identificar e analisar as transformações ocorridas nos meios de comunicação, cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e comunicação e discutir seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. Resumindo, galera, nós vamos falar sobre atividades econômicas ou comerciais que dizem respeito à importação e à exportação. E a partir daí também nós vamos analisar os diversos fatores importantes que vão permitir que esse processo de importar e exportar aconteça de uma forma com sucesso, que dê tudo certo para todos os lados que estão envolvidos nesse processo. Vamos lá então? Primeira coisa a gente precisa de saber é o que significa exportação e importação. Importar e exportar são atividades que envolvem, é claro, comércio, às vezes nem sempre, mas que envolvem, na sua maior parte, o comércio e que envolve entrada e saída de mercadorias, de bens e serviços. E quando eu falo que nem sempre é uma prática comercial, porque também envolve doações. Exemplos, o Brasil mesmo já exportou produtos básicos para países que estão necessitados ou que estão em situação de guerra, né? Então, não só o Brasil, em outros países também, essa é uma prática. Então, exportação e importação, importar ou exportar, envolve entrada e saída de bens ou serviços por meio de comércio ou também através de doações. Mas, professora, qual a diferença entre importação e exportação? Há uma diferença muito importante e que é preciso que vocês fiquem bastante atentos para não confundir as coisas. Então, todo mundo olhando para mim, porque agora é a hora que vai definir como a gente vai caminhar nessa história aí. Falar em exportar ou exportação refere-se à venda, envio ou doação de produtos, bens e serviços de um país a outro. É, portanto, a saída de uma mercadoria ou serviço nacional para outro país. Exportar, então, é quando eu estou vendendo ou levando produtos que são nacionais para outros países. É como se o Brasil estivesse vendendo produtos para outros países. Ou, como eu falei agora há pouco, doando produtos, seja de necessidades básicas ou não, para outros países que estão em necessidade. Estamos entendidos? Podemos seguir? Se ficou claro que exportar é sair produtos, nós vamos agora falar em importar, fica mais fácil. Nós estamos importando, quer dizer que nós estamos recebendo produtos, estão entrando produtos para dentro de um determinado país. Então, refere-se à compra ou recebimento de produtos, bens ou serviços por países. É, portanto, a entrada de mercadorias ou serviços estrangeiros em território nacional. Então, se nós estamos falando em importação, nós estamos falando em entrada de produtos. Mas agora vocês podem perguntar para mim, professora, o que é melhor para um país?
importar ou exportar? Agora todo mundo olhando para mim. Tudo na vida é um equilíbrio. E nessa situação, é preciso que esse equilíbrio aconteça. Não é à toa que eu trouxe aqui para vocês uma balança que a gente vai chamar de balança comercial. E aqui ao lado, do lado de cada um dos lados da balança, nós temos a importação e a exportação, e elas estão ali de forma equilibrada. Um país que importa muito, ou seja, que entra muitos produtos estrangeiros, ele tende a desequilibrar essa balança. E aí nós podemos correr um risco de ter uma crise financeira. Da mesma forma, a gente não é muito legal também se nós formos exportar também além do que ao ponto de desequilibrar essa balança aí. Um país que exporta demais acaba tendo falta de produtos que ele não dá conta ou ainda não conseguiu produzir. Então a gente tem que levar isso em consideração. Nesse processo de importação e exportação, é preciso ter um olhar atento para que o equilíbrio aconteça. Estamos entendidos? Então vamos lá, galera. Vocês sabiam que o Brasil é a maior economia exportadora do mundo? Pois é, esse dado é de 2016, mas se vocês forem pesquisar aí, nesse ano de 2020, há uma expectativa de que o Brasil ainda eleve, né, esse número aqui de exportação, principalmente no que diz respeito à carne bovina. Então, em 2016, o Brasil importou 140 bilhões de dólares e exportou cerca de 191 bilhões de dólares, apresentando, portanto, um saldo comercial positivo de 50,7 bilhões de dólares. Vejam comigo ali, galera. A professora acabou de falar que é preciso ter um equilíbrio. Em 2016, a gente estava buscando e alcançando esse equilíbrio. Em 2016, olha só, 140 bilhões de dólares de exportação, 191 bilhões de dólares de importação, 2016 importou 140 bilhões de dólares e exportou 191 bilhões de dólares. Então, a gente percebe aí esse equilíbrio entre essas atividades de importar e exportar. Acabei de falar com relação à carne bovina, né? Um dos produtos que é mais exportado pelo Brasil aí. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. Em 2018, foi exportado aqui em torno de 1,64 milhões de toneladas da proteína, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Normalmente, quando um país ele exporta produtos, esses produtos eles vão vir etiquetados. E normalmente a gente percebe uma etiqueta assim. Tenho certeza que vocês já devem ter visto aí na casa de vocês um produto que veio de fora e que tem ali esse made in China. Muitos de vocês já devem ter visto aí, porque no Brasil muitos produtos chineses têm entrado já há algum tempo, né? E aqui é o selo, né, do Brasil, Made in Brasil. Estamos entendidos? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês as exportações brasileiras, né? Aqui, quais são os produtos, professora, que mais são exportados? Ô, professora, quais são os países que recebem mais os nossos produtos? E aqui eu trouxe, é claro, que se a gente for analisar no Brasil num todo, a gente vai perceber que são muitos produtos que são exportados, né? Não é à toa que a gente acabou de falar no Brasil enquanto o maior exportador do mundo. Nós temos muitos produtos, além desses que eu estou citando aqui para vocês, que fazem parte dessas atividades exportadoras. Só que aqui eu trouxe uns exemplos e aqueles que têm muita relevância dentro dessa questão da exportação. Então, nós temos aqui a soja, com 26,7 bilhões em 2018. Nós temos o açúcar,
com 10,8 bilhões em 2016. O minério de ferro, a gente tem aqui 14,1 bilhões de dólares aqui, ó, em 2016. Óleos de petróleo, 9,6 bilhões em 2016. E quais são esses países que normalmente estão recebendo esses produtos? China, olha lá a China, nós acabamos de falar dela. Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Holanda. É claro que a gente vai percebendo, nós vivemos num mundo globalizado, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre globalização. E globalização envolve uma rede de contatos. O mundo está buscando essa conexão, né? Então, hoje, se vocês quiserem conversar com alguém lá do Japão, fica muito mais fácil, né? Vocês conseguem fazer isso, sem precisar de ir até o Japão, percorrer toda essa distância. Então, no mundo globalizado, a gente tem uma conexão que vai levar ao desenvolvimento dessas atividades de importar e exportar. Mas é importante que a gente tenha a noção de que, historicamente falando, se nós formos olhar desde o contexto da história inicial do Brasil, nós vamos percebendo que esses parceiros vão se alterando ao longo do tempo, né? Só a gente voltar lá atrás, ver então, lá no início do Brasil colonial, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, a gente vai perceber que o nosso primeiro contato do ponto de vista comercial, de importar e exportar, vai estar relacionado a esses países ibéricos. Agora, aqui a gente já está falando em China, a gente já está falando nos Estados Unidos, a gente está falando inclusive em vizinhos como a Argentina, né? Estamos falando da Alemanha, da Holanda, né? Então há uma alteração aí e é importante que a gente perceba as mudanças, as transformações que vão acontecendo ao longo do tempo. Nas importações, né? Aqui a gente vai perceber quais são os produtos que a gente mais importa, os produtos que mais entram para dentro do Brasil. E quais são os países que nós compramos mais, né? Então, a gente continua lá, olha só, os mesmos são praticamente os mesmos. China, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Nigéria. E o que a gente tem importado? Peças de veículos, medicamentos embalados, telefones, carros. Essa questão dos medicamentos é muito importante. Nós estamos vivendo, galera, um contexto de pandemia, né? E a gente está aí na busca, na corrida pela vacina. Então, existem muitos países que estão avançados, inclusive, do ponto de vista da produção e de encontrar uma chave aí, um caminho para resolver esse problema tão sério que nós estamos vivendo. E a expectativa é de que a gente importe esses medicamentos, né? Inclusive, não pensando somente na vacina, nós precisamos, né, para suprir, para dar conta das nossas demandas com relação à Covid-19, de insumos para a área da saúde, que muitos deles vieram de outros países. Então, foram o quê? Importados. Estamos entendidos? Todo mundo comigo? Todo mundo craque em importação e exportação? Então, vamos lá. Como eu falei com vocês, não existe uma importação só de bens materiais. Existem bens também imateriais que são ali importados ou exportados. Tenho certeza que vocês já devem ter escutado essa canção Baby Shark, né? Então aí agora só pensar um pouquinho e entender, foi feito aqui no Brasil? De onde veio? Então é um produto, é um bem imaterial que está chegando para dentro do Brasil. Estamos entendidos? Então a gente agora vai ficar esperto, hein? Vai perceber no nosso cotidiano, ao nosso redor, que nós temos e utilizamos muitas coisas que vêm de fora. Tá certo? Então ali, ó o meu malvado favorito. Quem é que nunca viu? Olha lá, hein? Tenho certeza que vocês já assistiram. E além deles, muitos outros exemplos a gente poderia citar aqui. E se eu fosse escutar vocês, tenho certeza que vários outros.
Mas como esses produtos, professora, são transportados? Como que o Brasil consegue levar produtos lá para fora e, ao mesmo tempo, consegue receber produtos lá de fora? Lembra que eu falei no início da aula que nós vamos analisar também os fatores externos, fatores que possibilitam que esse processo de importar e exportar aconteçam? Então, existem fatores externos como os meios de transporte. Né? E quais são os meios de transporte que são utilizados para facilitar, para viabilizar esse processo de importação e exportação? Nós temos as rodovias, as ferrovias, as hidrovias e o transporte aéreo também. Aí vai depender de cada produto, né? Tem produtos, por exemplo, que são muito perecíveis, como flores, como arranjos de flores. Professora, a gente importa flores? Sim, temos importações de flores. Assim como também temos exportação de flores. Então, esses produtos que são mais perecíveis, os medicamentos que a gente acabou de falar, o transporte adequado para eles seria o transporte aéreo. Mas, a professora, dentre todos esses que você apresentou, qual é o que mais é utilizado no Brasil? Aí, tchararam, as ferrovias? As ferrovias foram muito tempo utilizadas para transportar os nossos produtos. E até hoje, os minérios de ferro são utilizados por meio das ferrovias. Mas não é a ferrovia, gente. O transporte mais utilizado são as rodovias. Estamos entendidos? Então, o Brasil utiliza 75% da sua distribuição de carga é realizada por meio do transporte de rodovias, né? Então, é preciso estar pensando em melhorar as demais estratégias, os demais meios de transporte, para que efetivamente nós consigamos aí distribuir a nossa mercadoria e, quem sabe, aumentar o número de mercadorias que são levadas para fora. Além do transporte, nós temos também os meios de comunicação, galera. Tem um autor que eu gosto muito de citar, que é o McLuhan. O nome dele é difícil, mas ele é gente boa. Ele vai escrever lá na década de 60, mas parece que ele tinha uma bolinha de cristal, que ele escreveu lá na década de 60 assim: gente, o mundo, graças aos meios de comunicação, vai se transformar numa aldeia global. Uma aldeia, galera, é algo pequeno. A ideia dele é que os meios de comunicação vão avançar tanto, vão chegar a avançar tanto, que a gente vai perceber que vai aproximar. Esse mundo que a gente achava que era gigante, para chegar no Japão demorava muito tempo, agora, por meio do uso da tecnologia, a gente consegue falar, né? Então, os avanços com relação aos meios de comunicação foram e são essenciais no sentido de aproximar esses países, de facilitar o envio desses produtos para fora do Brasil. Agora vamos fazer uma atividade, nós vamos praticar aqui rapidinho, que é o seguinte: vamos ver se vocês estão craque em importar e exportar. E a gente tem que levar em consideração também, galera, a questão do comércio no mercado interno, tá? Então, vamos lá. Importar trigo da Argentina. Então, nós falamos de importar, mercado interno. Importar de outros países e vender para outros países. Interno, mas é vender também. Então, a gente pode colocar aqui, ó, comércio externo também. Exportar café para os Estados Unidos. Exportar. A boneca veio da China. Então, se ela veio da China, o mercado interno. Comprar gato em Mato Grosso e vender para Goiás. Então, nós estamos falando só do mercado interno. Está tudo dentro do Brasil. Tudo que é dentro do Brasil, comércio dentro do Brasil. Exportar minério de ferro de Minas Gerais para o Canadá. Exportar. E comprar e vender dentro do país. Mercado interno.
Então, agora que a gente está craque, eu só vou pedir para vocês praticarem mais um pouco. Agora é com vocês. Minas Gerais é o maior exportador de grãos, o que faz aparecer na segunda colocação em produtos exportados, representando 14% no total de exportação no estado. Um dos produtos mais comercializados é o café. Considerando essa informação, por meio de uma pesquisa, descubra quais países adquirem o café brasileiro. Quem é que não gosta de um cafezinho? Agora essa pesquisa é com vocês. No mais, eu agradeço a participação de vocês, um grande abraço e até a próxima aula. Eu conto com vocês na próxima aula.